Olá, bem-vindo à nossa segunda aula de microcontrolador. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro programa. Enfim, nós vamos ver o básico do trabalho com um microcontrolador. Vamos iniciar nossa aula de hoje corrigindo as tarefas da aula passada. Na aula passada eu deixei para você 4 questões. Primeira questão: como funciona uma entrada bidirecional? Uma entrada bidirecional pode ser configurada como uma entrada ou saída. Em seu interior existem flip-flops que podem ser selecionados para ler ou escrever os dados na saída. Se um pino não for configurado, seu estado será de alta impedância, tri-state. Questão 2. Para que serve o registrador de direção de dados, o TRIS? O registrador TRIS serve para configurar a direção de dados no pino, ou seja, configurá-lo como entrada ou como saída. Questão 3. Se atribuirmos 0 a um registrador TRIS, o pino físico vai se tornar uma entrada ou uma saída. Se atribuirmos 0 a um registrador TRIS, o pino físico se tornará uma saída. Questão 4. Como começo a trabalhar com o microcontrolador? São 3 passos. Os passos de desenvolvimento de um projeto ou de um estudo de microcontrolador passam necessariamente pela criação do hardware, criar o seu hardware, instalar as ferramentas de programação, instalar as ferramentas de gravação. Então essas foram as questões da tarefa de validação da participação na primeira aula de microcontrolador. Vamos então para o assunto da aula de hoje. Vamos olhar mais atentamente as portas disponíveis no PIC 18F4550. Se nós olharmos aqui, eu pintei e colori esse desenho aqui para que a gente pudesse observar as portas do nosso microcontrolador. Eu tenho aqui o pino 2, o pino 3, o pino 4, o pino 5, o pino 6 e o pino 7 fazem parte do porte A do microcontrolador 4550. Então, neste microcontrolador, eu tenho aí 2, 4, 6 pinos disponíveis no porte A. Embora você possa olhar na figurinha e ver aqui pino 14, a alusão a RA6, eu não uso o pino 14 porque no pino 13 e no pino 14 eu coloco o cristal oscilador de clock. Esse RA6 acaba sendo inválido aí porque eu vou usar esse pino vai estar sendo utilizado com o oscilador. Então, os pinos que eventualmente eu vou usar para alguma tarefa, eu deixei aí ou pintado de cinza ou com uma faixinha para dizer que ele vai ter um problema de utilização. Então, embora eu tenha aqui indicação de RA6 no pino 14, eu não vou poder usá-lo porque os pinos 13 e 14 já vão estar sendo utilizados com o clock externo. A não ser que eu use um clock interno, é uma das possibilidades. Mas ninguém vai querer trabalhar em 4 MHz, se pode trabalhar em 20 MHz, né? Vamos olhar aqui o porte B. O porte B, pintado aqui em azul. Começa aqui nos pinos 33, vai até o pino 40. Portanto, de RB0 a RB7. Um adendo aí é que se eu quiser fazer uma programação em circuit, ou seja, eu quiser deixar os pinos preparados para programar o microcontrolador na placa do meu produto, eu vou usar os pinos 40 e o pino 39. Então, de verdade, né, o porte B eu tenho 7 bits disponíveis, mas 2 bits vão estar comprometidos se eu implementar a função de gravação em circuit, o ICSP. Porque o ICSP usa o PGC, o PGD e o pino de reset, que é o pino 1. Veja que ele está pintado em laranjinha. O pino 1 ele tem laranjinha e cinzinha, quer dizer, se eu não usar ele como reset, eu vou usar ele como RE3. Olha, 99,9% das vezes a gente usa ele como reset, então esse pino a gente não usa ele como RE3. Então ele acaba sendo usado sempre como reset, o porte R3 acaba sendo perdido. Tanto que no RE3 eu acabo com as laranjinhas aqui, pino 8, 9 e 10, eu vou ter apenas os bits 8, 9 e 10 para o RE3. Eu já falei do RE, vamos dar um pulinho para trás aqui, vamos para o RD.
O RD está pintado em laranjinha. RD0 começa lá no 19 e 20, vai aí 21, 22 e vai até o 27 e 30. Eu tenho aqui 7, 28, 29 e 30, ou seja, eu tenho aqui 7 bits no porte D que estão disponíveis. E estes realmente estão disponíveis para usar para fazer aí as tarefas do dia a dia. Então, tenho 7 bits no porte D. O porte C é o mais prejudicado em termos de utilização. Eu tenho um porte perdido, em caso de eu usar o USB, que é o 24 e o 25, eu tenho 2 bits. Se eu for esse cara, ele já tem uma USB nativa. Então, se eu implementar alguma coisa com USB nativa, já usando a comunicação de USB, eu vou perder os pinos 25 e 26 do porte R, que seria o porte RC 6 e o RC5, D mais e D menos. Aliás, RC4 e RC5, desculpa. Vão ser os demais, o D mais e o D menos. Eu já perdi aqui 2 portes do porte C. De verdade, então, eu tenho disponíveis aí no meu porte C, se eu implementar uma USB, eu tenho 5 portas. O RC0, que é o 15, 16 e 17, e ainda o pino 26 e 25. Então aí, se eu não implementar o USB, os portes R5 e R4 vão ficar disponíveis para eu usar no porte C. Uma outra coisa importante a falar é que no momento que a gente liga o microcontrolador, as portas que têm atribuição analógica automaticamente recebem essa função. Por exemplo, o pino RA0, pino 2 aqui, ele tem uma função analógica 0, ou seja, ele embora seja um pino bidirecional, preferivelmente a primeira função que aparece aqui, o AN0. Então aí ele é um bit que preferencialmente é para ser usado como entrada analógica. Já, por exemplo, o pino 26 aqui, ó, RC7, ele é preferencialmente um bit digital, porque eu não tenho nenhuma atribuição analógica a ele. Mas o pino 26 e o 25 podem ser usados para transmissão TX e RX de comunicação serial, também quando eu desejo implementar a comunicação serial. É um microcontrolador bastante complexo. Nós vamos começar estudando apenas o porte RA0, ok? O primeiro assunto que a gente vai falar com vocês é com relação à configuração do registrador TRIS. No registrador TRIS eu posso configurar ele como 0 para saída e como 1 para entrada. Então é isso que a gente vai ensaiar aqui. E a nossa figurinha do lado esquerdo aqui do nosso microcontrolador, pintei em vermelhinho aqui os pinos do porte A que vão estar disponíveis. Os pinos do porte B que vão estar disponíveis. E aqui eu fiz uma tabela. Eu tenho 5 bits disponíveis. O pino 2, que é o RA0, o pino 3, o pino 4, 5, 6 e o pino 7. Respectivamente, eles são o bit 0, RA0, pino 2, bit 2 aqui, o RA1, está no pino 3 e assim por diante. Ou seja, o RA2 aqui vai ser o pino 4, o pino 5, o pino 6 e o pino 7. Fisicamente, não existe o RA6. Até lá está no pino 14, eu vou usar ele como clock, ele não vai ser implementado. Então, ele não existe fisicamente. Nem o RA6, nem o RA7. Então, para configurar um registrador TRIS, vou usar uma palavra binária de 8 bits. Eu posso, lógico que o meu compilador permite que eu escreva em decimal, permite que eu escreva em octal, permite que eu escreva em binário. Mas fica mais legal a gente pensar em binário. Vou usar uma palavra de 7 bits para ajustar o registrador, configurar o registrador TRIS. Então, os 8 bits disponíveis para fazer a configuração, o porte A tem apenas 6 bits disponíveis, de RA0 a RA5. Os outros dois, o que eu faço? Você pode configurar com qualquer valor, porque de fato ele não existe fisicamente. Eu configuro esses caras como 1. E normalmente a maioria dos microcontroladores, ao serem resetados, onde o bit é indiferente, ele acaba sendo 1. Então eu costumo colocar 1 também como regra, né? Mas é do meu programa, quando eu imaginei. Você poderia colocar qualquer valor aí, tá bom?
Então eu vou escrever assim, ó, tris A recebe, não importa aqui, eu botei 2 vermelhinhos, então eu botei 1, você podia ter colocado 00, e aí preenche tudo com 1, ou seja, porte A como todinho como entrada. Lógico, porte B, ele tem 7 bits, então eu posso aí usar 7 bits. Vamos supor o seguinte caso. Vamos dizer que eu desejo configurar metade dos meus bits do porte B como entradas e metade dos meus bits do bit B como saídas. Ou seja, eu desejo configurar o RB0 de 0 a 3 como entradas e o meu RB de 4 a 7 como saídas. Então, como é que fica a palavra do tris? Vai ficar assim, ó, is B000, que é o bit de 7 a 4, e 111 é o bit de 3 a 0. Então vai ficar tris B000. Fácil de configurar o tris B, eu posso configurar bit a bit. Escolher 1 para input e 0 para output. Para nós começarmos a estudar microcontrolador, eu preciso criar um hardware mínimo. Então, como hardware mínimo, eu vou sugerir esse que está na figurinha aí. Então, eu vou ter que configurar o meu tris. Como é que eu vou configurar o meu tris? Eu sei que o meu RA0 vai ser uma entrada, então vou ter que pôr 1 nele. E o restante eu posso configurar todo como saída, sendo que os dois últimos pouco importam, o RA6 e o RA7. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, o tris A vai ser 0B, 00000001, 1 em binário, ou ainda 1 em hexa, ou ainda 1 em decimal. E também implementei aqui, ó, o pino RE3, olha, que é o nosso reset. Eu vou usar ele como reset, efetivamente, o pino 1 do meu microcontrolador. Então, vou usar os pinos 1, 2, 3 e 4. Né? O reset é RE3, que vai ser o pino 1 e assim por diante. Guardou aí então, RA0 é o meu botão, RA1 é o meu LED 1, RA2 é o meu LED 2. Esse vai ser o hardware que eu vou usar. Vamos olhar um pouquinho mais atentamente os pinos que eu escolhi. Lembra que eu disse que o RA0 ele está num pino analógico, no AN0, o pino 2 do meu microcontrolador. Eu tirei aqui um print screen lá do meu datasheet e eu observei que os pinos 2 e 3, onde eu vou colocar os LEDs, eles são portas bidirecionais de entrada e saída, ports bidirecional I/O port, mas eles são configurados como Analógico Input 0 e Analógico Input 1. Uma das coisas que eu necessito fazer é justamente desabilitar a função analógica desses pinos. Vou usar ele como os pinos digitais. Lógico que eu poderia ter usado lá o porte D, que eu sei que é o digital, né? RD0, RD1 e assim por diante. Mas acontece que muitas vezes esses portes já estão sendo utilizados e eu preciso usar esses pinos como entradas digitais. Então, uma das coisas que a gente deve fazer é habilitar esses pinos como digital ou desabilitar a função analógica. Então, olhei lá no meu datasheet, vi que esses pinos também, né, lá no nosso CI de 40 pinos, o DIP de 40 pinos, ele é um TTL, ó, Buffer Type, um TTL Analogic. Então, essencialmente, eles nascem, né, nativamente, eles nascem como entradas analógicas. E aí, para desabilitar essa função analógica, eu vou ter que modificar o valor de um registrador chamado ADCOM1. Os registradores têm por função modificar o funcionamento dos pinos ou modificar as funções dos microcontroladores. Vamos entender como é que funciona esse registrador ADCOM. Ele é um registrador de 7 bits, começando aqui no CFG0 e vai até o último bit, o bit 7 aqui, onde tem esses dois tracinhos, bit 7 e 6, significa que eles não são implementados. Está aqui, ó, escrito em inglês, ó, unimplemented. E read as 0 significa que esses bits
estão não implementados, e se eu fizer a leitura desses bits, ele vai retornar para mim 0. Os bits 5 e 4, é o VCF, G0, VCF, G0, né, 2 bits, eles são usados para fazer referência da entrada analógica. Como eu não vou usar esse pino como entrada analógica, pouco interessa se esse bits vai estar 0 ou vai ter 1. A gente vai trabalhar com a entrada analógica num outro momento, a gente vai ter que configurar esses caras. Nesse momento eu não vou configurar. Então, eu não preciso mexer com esses 2 bits. Os bits que me interessam para eu configurar de verdade são os CFG0 de 0 até 3. E são os bits que vão configurar se essa entrada vai ter comportamento analógico ou se vai ter comportamento digital. Então, por exemplo, se eu olhar essa tabelinha aqui, ó, se eu configurar esses 4 últimos bits aí com 000, todas as entradinhas aqui, ó, vão se comportar com analógica. Tá vendo essa primeira linha da tabela aqui, ó? Tudo AAA. E se eu configurar esses PGFG aí com dos uns aqui, o último item dessa tabela, onde está em vermelhinho aqui, ó, todas as entradas vão ser do tipo digital. Ah, então eu pego um pino nativamente, né? Ou seja, por default, ele é configurado como entrada analógica e eu transformo ele numa entrada digital. Isso é o que eu estava desejando fazer, transformar um pino, porque ele essencialmente foi criado para trabalhar como uma entrada analógica e agora ele vai trabalhar com uma entrada digital. Pronto. Então, configurar esse registrador, eu preciso colocar 111 nos últimos 4 bits. E os outros não interessa. Primeiro porque o bit 6 e o bit 7 não está implementado. O bit 4 e 5, eles pouco importa que se eu desabilitar as entradas analógicas, eles não vão ter função para mim. Então posso colocar 0 nessas entradas. Então vou optar por escrever ADCOM igual, ou seja, recebe em binário 4 zeros, 4 uns. E assim eu vou desabilitar as entradas analógicas ou habilitar a entrada digital, se você preferir. Uma vez definido o hardware, agora nós temos que ir para o software. Né? Como é que a gente vai fazer um software? Eu vou fazer aí em 5 passos. Existem 5 passos para a gente trabalhar com software. Na linguagem C, principalmente usando o micro C, eu gosto de fazer esses passos metodicamente. O primeiro passo é atribuir nomes, ou seja, apelidinhos para minhas entradas, para ficar mais fácil trabalhar com elas. Então, eu vou usar o comando define. Hashtag ou cerquinho ou sustenido, né, é define. Então, se eu ponho lá define, o nome que eu colocar na frente vai ser o meu apelidinho, botão, e eu coloco aqui, ó, porta.f0. Então, porte A.f0 significa que bit R a 0 vai ser chamado a partir de agora com o nome botão. Ele ganhou um apelidinho botão. Eu atribuí o nome ao bit R a 0, ao porte F0, A0, né? O nomezinho botão. Eu também fiz o define LED1 port A.f1. Significa que agora o RA1 se chama a partir de agora LED1. E também fiz um define LED2. O port RA2 a partir de agora vai se chamar LED2. Ponto. Primeira coisa a se fazer então no nosso programa é atribuir os apelidinhos. Segunda coisa é que todo programa de automação tem que rodar dentro de um programa que a gente chama de programa principal em C, que é o main. Então, quando eu declaro um programa principal, eu preciso declarar assim: void, quer dizer vazio, né, uma função vazia, main, abre e fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Então é assim que eu declaro o programa principal. Tudo que ficar dentro do abre chaves e fecha chaves vai ser executado assim que eu ligar o meu microcontrolador. Uma das coisas que eu preciso fazer, que a gente acabou de ver, é configurar todos os pinos que são nativamente entradas analógicas para digitais. Então eu preciso desabilitar as funções analógicas do pino. E isso eu faço usando lá o registrador ADCOM1.
ou seja, modificando o valor do ADCOM 1. E a gente viu que para transformar as entradas que são analógicas em digitais, eu devo escrever ADCOM 1 recebe 0P e esse valor aqui em binário. Também eu preciso definir a direção do port, se ele vai ser entrada ou saída. O registrador que faz isso é o TRIS. Então eu preciso configurar os pinos físicos e escrevo lá TRIS A. E segundo o meu hardware, a única entrada vai ser lá o meu bit RA. Lógico que eu também não estou contando com o reset, que não precisa configurar ele, é só botar lá o resistorzinho de pull-up. Então, o TRIS A, eu vou configurar ele como 1, ou seja, o RA0 vai ser meu botãozinho implementado lá na entrada física. Todo programa de automação também roda em loop, ou seja, terminou a última linha, ele volta a fazer lá a primeira linha novamente. Isso a gente chama de varredura em automação. Então é necessário fazer uma varredura, colocar o programa em loop. Para colocar o programa em loop, eu tenho 4 opções de fazer isso. A opção mais tradicional é escrever o comando while1. While quer dizer enquanto. E tudo que eu colocar entre o abre-chaves e o fecha-chaves vai ser executado infinitamente dentro desse loop. Então, eu escrevo while1, vai ficar aqui abre-chaves, fecha-chaves. Nosso loop para fazer o programa rodar. Tem mais de uma forma de fazer isso. Eu posso escrever também do while, faça enquanto. Do vai fazer o que está no abre-chaves e no fecha-chaves, enquanto a condição for 1. Nativamente a condição é 1, isso acaba virando um loop. Então essa é uma outra forma de fazer loop em C. E uma mais diferentona aí que eu encontrei, inclusive eu não sabia, foi estudando, e deve ser bem antiga, é escrever for, colocar vírgula, vírgula. Se eu escrever for, vírgula, abrir parênteses, escrever vírgula, vírgula, abrir chaves, fecha chaves, do que eu colocar entre abre chaves e fecha chaves, acaba virando um loop, vai ficar infinitamente se repetindo aí dentro. Então, e o último passo é fazer a lógica do meu programa. O que eu desejo? Eu coloquei lá um botãozinho, um LED. Então eu desejo fazer o seguinte, olha, se o botão não estiver apertado, eu quero piscar os dois LEDinhos lá alternadamente, ora o LED 1, ora o LED 2. E se eu apertar o botão, primir o botão, eu quero que ambos os LEDs pisquem simultaneamente. Então essa vai ser a minha lógica. Como é que eu faço essa lógica em C? Então eu vou usar aqui o comando if. If, esse igual significa comparação. Se o botão for igual a 1, o que acontece? O botão está solto, né? Lembra a história do pull-up da aula passada? Se o meu botão está solto, ele vai entregar nível lógico 1 para a minha entrada. Então, olha, se o meu botão for igual a 1, significa que ele está solto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acender o LED 1. LED 1 recebe nível lógico 1. LED 2 recebe nível lógico 0. Eu liguei o LED 1, desliguei o LED 2. Vou aguardar aí meio milissegundo para ele ficar mostrando isso para o usuário. Depois eu vou apagar o LED 1 e acender o LED 2. Então, quem estava aceso apaga, quem estava apagado acende, e aí eu vou aguardar mais meio segundo. O resultado vai ser, no primeiro momento, vai ficar aceso o LED 1, apagado o LED 2, meio segundo depois, inverte. O LED 1 vai apagar e o LED 2 vai acender e vai ficar mais meio segundo. Se eu colocar esse troço dentro de um infinito, ele vai ficar infinitamente apagando e acendendo. Então, se o botão estiver pressionado, estiver solto, vai acontecer isso. Else é o comando if else. Else significa senão, né? Senão. Senão eu quero piscar meus LEDs agora, ó, simultaneamente. Então, se antes eu estava piscando um de cada vez, né, hora um, hora outro, agora eu quero eles juntos. Então, o mesmo programinha só muda a condição. LED 1 recebe 1, LED 2 recebe 1. Dá um tempinho, eu fiz ele piscar
em milissegundos, aqui um pouquinho mais rápido. Escrevi 5 aqui, mas está errado, é em milissegundos. Esse valor aqui tem que ser em mili. Se eu quiser 1 segundo, eu boto 1000. Então aqui está 100, né, milissegundos. Depois vou apagar o LED 1, o LED 2, ou seja, apagou os dois LEDinhos. Outro delayzinho de 1000 milissegundos. Então, como isso acontece muito rapidinho, né, eu acendo o LED 1, depois eu apago, acendo o LED 2, vai demorar uma varredura do meu microcontrolador. Meu microcontrolador é capaz de fazer dezenas de centenas de instruções por segundo. Então, o olho humano não consegue perceber se o LED está acendendo ou se ele está apagado, ou se eu estou acendendo primeiro o LED 1, se eu estou acendendo primeiro o LED 2. Isso pouco importa. Então, vai dar a impressão de que eu estou acendendo simultaneamente aqui o LED 1 e o LED 2, e eu estou apagando o LED 1 e o LED 2. Depois nós vamos ensinar você a fazer acender realmente simultaneamente. Aqui os primeiros comandinhos, né? Comandos de bit a gente chama. If, condição, executa o que está dentro do bloco. Else, executa o que está dentro do bloco. Então agora nós vamos juntar todos aqueles conceitos que a gente viu no slide passado. Para fazer o programinha, então eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa é colocar os apelidinhos. Combinamos aí, ó. Comando find. Segunda coisa é criar o programa principal, ó. Abriu chaves e lá embaixo, ó, fechou chaves. Depois é fazer aí a configuração, habilitando as entradas analógicas e configurando a direção dos pinos. Aí eu preciso fazer o loop, passo 4. Eu disse que eu ia fazer com o IO1, fiz aqui o loop com o IO1. Aí eu faço o meu programinha. Se o botão estiver solto, eu pisco os LEDs alternadamente. Se não, pisco os LEDs simultaneamente. Então, com esses 5 passos, eu posso implementar aí o meu programa em C. Vamos agora, então, fazer a simulação desse programa para ver ele funcionando. Eu vou lá no meu microC e vou digitar aqui esse programinha, do jeitinho que você está vendo aí. E vou lá no meu Proteus, vou criar o meu circuito hardware para fazer a simulação. Vou gerar o meu arquivo EXA, o arquivo que eu tenho que colocar aqui no meu microcontrolador, que ele possa rodar esse programinha. Muito bem, agora eu estou lá na tela do microC. Eu separei aqui para vocês a janela do programa e a janela que monitora a variável RA0, RA1 e RA2. Então eu pré-configurei o microC para mostrar as 3 variáveis que nós estamos trabalhando e o nosso programa. Essa tarja azul que você está vendo aí significa que eu estou rodando o programa e fazendo o que a gente chama de debug, verificar o funcionamento desse programa. Então, a primeira coisa que o programa vai fazer é rodar a primeira linha aqui dentro do main, né? Então aqui está o nosso programa, foi digitado aqui inteirinho, do jeitinho que a gente viu lá na apresentação. E aí o que ele faz? A primeira linha ele configura o ADCOM. Então vou dar aqui mais um passinho para ele vai configurar o tris aqui. Então meus bits já de entrada e saída vão estar definidos. Eu, por curiosidade, eu fiz aqui um for, né, vírgula, vírgula, aí como nosso loop, mas você vai poder fazer igual o while1 lá e tá tudo certo. Então, olha, eu escrevi aqui, se botão igual a 1, então vai fazer aqui a piscar os LEDs alternadamente. Olhando aqui nossa variável aqui, nossa panelinha de variáveis, esse ponto em amarelinho aqui, esses pontos em amarelinho indicam como é que está a minha variável. Está dizendo aqui, ó, o RA0 está valendo 0, o RA1 está valendo 0 e o RA2 está valendo 0. Significa que é como se eu estivesse pressionando o meu botão, né? Então, se vale 0, ele não vai executar essa parte aqui, a parte onde eu tenho a piscagem alternada. Então, esse traço em azul aqui vai pular aqui para a parte do else do meu programa. Ou seja, ele vai executar tudo que está dentro desse bloco agora. Então, vamos lá, ó, vou dar mais um pulinho. Olha lá, ele não executou. Feito, ó.
Por quê? Porque o botão aqui, ó, o RA0, não é 0. Então, mas aí ele vai executar aqui, ó, LED1 recebe 1. Então, LED1 é o bit RA1. Quero que você observe aqui, ó, ele vai mudar para 1 a variável. Depois, delay de 500 milissegundos e o LED2 recebe 1. Tá, ó, mudou também aqui na minha variável. Assim por diante. Delay de 100 milissegundos, agora vai mudar aqui, ó. Vai para 0 o bit RA1 e vai para 0 o meu bit RA2. Ou seja, se a variável RA0 lá está em 0, ele vai ficar alternando aí, como você pode perceber na nossa simulação. Ele pula a parte do C igual a 1 e vai no senão e vai executar aqui a nossa parte de piscar simultaneamente. Eu posso forçar um valor aqui, então eu dou 2 cliques aqui, ó, e vou forçar o valor dessa variável para 1, ó. Agora, vou dar um Enter aí. Tudo bem, agora, ó, ela é 1. Então, estou perguntando aqui, se for 1. Então, se for 1, eu vou executar agora a piscagem alternada. Então, vamos lá. Vamos simular. Ó, agora ele entrou. Veja o que está acontecendo agora na minha simulação, ó, bem rapidinho. Ó, escreve 1 no LED 1, escreve 0 no LED 1. Dá um tempinho, escreve 0 no LED 1, escreve 1 no LED 1. Se eu fizer isso bem rapidinho, né, olha, a gente está vendo aí, e piscando alternadamente. Maravilha! Vimos que no simulador, vimos agora no MicroC que está tudo funcionando direitinho. Está na hora de eu ir lá para o Proteus ver se isso vai funcionar de fato. Muito bem, agora eu estou lá no Isis Proteus, tela aberta, e eu montei aqui o nosso microcontrolador, as minhas entradas RA0, RA1 e RA2, e meu botãozinho de reset. Aqui, um pull-up, botãozinho de reset, um pull-up, o botãozinho o RA0, e os 2 LEDinhos aí. Como o meu pull-up coloca nível lógico 1 na entradinha RA0, eu estou rodando a parte do programa lá e fala que ele tem que piscar alternadamente. Olha aí, ó, os LEDinhos piscando alternadamente, porque tem nível lógico 1. Se for 1, pisca alternadamente. Tá? Se eu pressionar o botãozinho aqui e mantiver pressionado, agora os LEDs vão piscar simultaneamente. Então está aí nossa primeira aplicação, comprovado no software e agora comprovado no... Chegou o momento de eu pedir a tarefa de validação da participação nesta aula de microcontrolador. Responda as questões diretamente no sala de aula, enviando um arquivo digitado no Word ou uma foto do caderno colada no Word, com o cabeçalho de identificação corretamente preenchido para a gente saber quem é que entregou a tarefa. O prazo para entrega desta atividade é até a próxima aula. Um bom estudo e até a próxima!